Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é sobre expectativas. Quais são as suas expectativas com o teste de unidade? Por que você resolveu fazer teste de unidade? Onde que você quer chegar? O que você espera que ele vai trazer para sua carreira como deve? E o que tipo de benefício que você acha que ele vai trazer para sua empresa? Esse é um assunto que a gente não costuma falar tanto assim, a gente fala sobre, testar é muito legal, é assim que testa e é bacana, mas a gente às vezes esquece de entender o contexto para a gente alinhar essas expectativas aí. Então, para começar, por que esse tema é importante? Por que eu achei legal falar disso? Mesmo que a galera não costume falar muito sobre o assunto. Expectativa é um negócio engraçado, né? Dependendo da posição onde você está, dependendo do que você faz, a expectativa que você tem pode ser um pouco diferente. Os devs têm os seus próprios motivos para querer testar. Então, muito provável que quando você ouviu falar sobre o teste de unidade, você pensou em alguns benefícios que ele ia trazer, algumas coisas que iam facilitar o seu dia a dia. Comigo mesmo foi assim que aconteceu, né? Quando eu ouvi sobre teste de unidade é porque eu estava buscando algumas coisas ali. Pô, talvez tentar melhorar um pouco o meu código aqui, deixar ele mais fácil de alterar, conseguir procurar bug no meu código aqui, saber se tem algum erro, se ele está fazendo tudo o que precisa. Tem uma série de coisas ali que eu imaginei. Mas geralmente os devs eles pensam mais do lado operacional da coisa, né? Aquilo que ele vai trazer de benefício direto para a entrega, para o código em si. As pessoas que estão em liderança, né, os líderes, os gestores, o pessoal que faz a parte mais gerencial da área de tecnologia ali, eles também têm seus próprios motivos para acreditar que quando o time testa, a empresa vai colher outros benefícios. Né? Às vezes eles pensam ali que a entrega vai ser mais rápida porque a gente vai ter menos bugs em produção, ou sei lá. E expectativa de chefe mesmo, né? Uma visão diferente que é menos operacional e é mais tática. Agora, uma coisa é fato: todo mundo quer o bônus. Tanto os devs quanto as lideranças, todo mundo quer os benefícios. Mas geralmente não é todo mundo que quer o ônus, que quer o peso que você vai ter que carregar ali por ter teste de unidade no seu código. Ou talvez até os outros tipos de teste também. Não tem nada na sua vida, no universo talvez, que só tenha vantagens. Tudo tem vantagem e desvantagem. A gente só precisa entender qual que é o peso das vantagens e o peso das desvantagens. E é por isso que eu digo que a gente precisa alinhar as expectativas. Porque muitas vezes essas expectativas elas são desbalanceadas entre o pessoal que está em desenvolvimento, que está na operação ali, e o pessoal da liderança. A gente quer coisas diferentes quando começa a fazer teste. E aí as coisas não se encaixam. Esse desencaixe é que gera treta dentro da empresa. A gente começa a falar que precisa, aí o chefe fala que não, porque não tem tempo, porque não é interessante. E aí a gente começa a fazer, começa a gastar mais tempo para entregar, e aí o negócio começa a gerar treta aqui, porque pô, você está demorando, e aí você começa a pensar que pô, se eu estou demorando mais, então eu vou perder meu emprego, melhor não fazer teste. E isso vai virando uma discussão infinita ali. E essa discussão faz você, que é dev, parar de testar. É isso que faz você desanimar, deixar as coisas de lado ali. E é isso, às vezes, que faz com que a liderança ache que é melhor priorizar entregar sem teste mesmo do que fazer os testes. Porque eles não estão pesando direito o ônus e o bônus. Então, é muito importante alinhar as expectativas entre todo mundo, tanto os devs e as lideranças, e também dentro da empresa. Isso é um assunto que ultrapassa ali, mesmo sendo teste de unidade, uma coisa muito ligada ao código, né? É uma coisa que ultrapassa a barreira do operacional. Ele permeia toda a empresa. Então, muito importante alinhar as expectativas por causa disso. E aí, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou te trazer aqui que vai melhorar seu dia a dia, que vai mudar a forma como você faz suas entregas aí e até melhorar sua vida na hora de fazer teste de unidade mesmo. A primeira coisa, você vai ter mais argumentos para conversar com a liderança. Muitas vezes é difícil você defender uma ideia se você mesmo ou você mesma aí não entende. Tudo tem o ônus e o bônus, como eu falei antes. Então, a questão é ter argumentos, é entender e discutir. Discutir não é brigar, né? Não é treta, é reclamar do outro porque ele não escuta, ou porque acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Não é sobre isso, né? Discutir é a gente colocar os pontos na mesa e chegar na melhor solução para a empresa.
né? Tem que lembrar que todo mundo trabalha para a empresa. Não é o que é melhor para você, nem o que é melhor para o seu líder. É o que é melhor para a empresa. Então, você vai ter alguns argumentos aqui para poder trabalhar com relação ao teste de unidade. Segunda coisa é que alinhar expectativas gera menos frustração. Imagina se você coloca todas as suas fichas, todas as esperanças da sua vida num bilhetinho de aposta da Mega da Virada. Qual que é a chance de você ganhar a Mega da Virada? Talvez se você fizer, sei lá, 5 bilhões de jogos, eu nem sei o número exatamente, talvez você tenha mais chance. Mas com um bilhete ali, qual que é a chance de você ganhar? Então, se você setar uma expectativa muito grande em cima de ganhar isso, sua frustração vai ser do mesmo tamanho. O pessoal começa a fazer teste de unidade, não vê o benefício direto na hora ali, ou acha que o negócio vai do nada, vai brotar e vai ficar muito louco, e aí para de fazer. E ainda já escutei várias pessoas falando assim: ah, não, esse negócio de teste de unidade para mim não dá, porque a entrega fica muito lenta. Pô, mas quanto você tentou? O que você fez para melhorar a sua entrega? Ah, eu fiz um negócio aqui uma semana e aí não deu certo, eu parei. Pô, você acha mesmo que um trabalho desse em uma semana você vai resolver? Eu acho que não, muito difícil, né? Então, alinhar a expectativa vai gerenciar melhor as suas frustrações, né? Quanto mais alinhado você tiver, melhor você vai empregar o esforço e aí talvez você se frustre menos do que você está se frustrando agora. A última coisa aqui é que enxergar um caminho, né, ou não só o caminho, mas o objetivo final, ajuda a não desistir. Uma vez que você entende qual que é a expectativa, você vai conseguir imaginar um lugar para chegar. É isso que eu quero com o teste de unidade. Então, é lá que eu quero chegar. E aí, quando você tem o vislumbre do seu objetivo final, da sua situação, quando você conseguir, isso vai te ajudar a não desistir quando o negócio apertar. Porque vai apertar, vai ficar difícil, vai encher o saco. Eu faço esse negócio aqui, eu nem sei quanto tempo mais, e cara, tem dia que é difícil, tem dia que eu fico olhando pro código e falo, meu, por que eu resolvi testar essa porcaria? Às vezes não tinha necessidade, e tudo isso também passa pela minha cabeça, né? O mesmo sofrimento que você tem, também tenho. Não tem a ver com experiência, mas tem a ver com o objetivo. Eu sei aonde eu quero chegar com os testes. Então, quando eu começo a fazer, eu tento sempre mentalizar aquilo para não desistir quando ficar difícil, porque é fácil desistir. Não é fácil persistir, não. Desistir é bem mais fácil. Então, ter um caminho, ter um objetivo bem claro, vai te ajudar a não sair do caminho. Então, vamos começar aqui. Ó. Eu separei 3 expectativas que todo mundo comenta, já comenta aqui no canal, já escutei bastante isso no trabalho, já escutei bastante isso em vários outros lugares também. As 3 maiores expectativas que todo mundo tem. Talvez tenham outras, mas essas daqui são as 3 maiores e provavelmente pelo menos uma delas deve estar aí no seu radar e a gente vai dar uma alinhada nesses caras aí para você entender o que é objetivo, o que não é, como que isso vai acontecer, qual é o ônus e qual que é o bônus também. A primeira dessas expectativas, que provavelmente é a maior de todas, por isso ela é a primeira. Ter mais qualidade nas entregas. Todo mundo, sem exceção, associa a palavra teste dentro do desenvolvimento de software, né? Associa a palavra teste à qualidade. A gente coloca na cabeça que quanto mais teste eu fizer, mais qualidade a minha entrega vai ter. Não é uma mentira. O teste de unidade, assim como os outros testes de software, eles vão gerar mais qualidade na sua entrega. Isso é um fato. Porém, tem algumas coisas que você precisa entender. E eu acho que a maior de todas, né, não é nenhuma coisa para você entender exatamente, pelo menos não nesse primeiro momento, mas é uma coisa para você se questionar. O que é qualidade para você? Na sua cabeça, quando a gente fala sobre qualidade de software, o que você pensa? O que você imagina? Porque não adianta você ficar pensando que o teste de unidade vai te trazer mais qualidade se você não sabe nem o que é qualidade para você. E mais, não só para você, para a empresa também. Porque às vezes o seu parâmetro de qualidade é um, mas para a empresa é outro. E aí, quando eu falo sobre alinhar expectativas, é sobre alinhar esse tipo de coisa.
Não adianta ter um conceito de qualidade na sua cabeça e um outro na cabeça da gestão, das pessoas que estão no comando da empresa. Não faz sentido. Né? Todo mundo tem que remar para o mesmo lugar. E aí, essa é uma coisa interessante, né? Porque qualidade é uma coisa que não tem uma definição específica. Se você procurar na internet, não tem um comitê de qualidade de software que vai te dar tudo que você precisa medir, tudo que você precisa olhar. Porque qualidade é uma coisa muito relativa. O que pode ser qualidade para você, às vezes não é qualidade para mim. Pensa sei lá, num celular. Às vezes você vai olhar para um celular, tipo um iPhone, um celular de última geração, e você vai falar, nossa, isso aqui é o ápice da qualidade. Mas às vezes para uma outra pessoa, o iPhone não é a qualidade máxima que ele pode. É o que ele pode querer, né, na verdade. Ele está pensando ali, ele tem outras necessidades. Eu quero um recurso específico que o iPhone não tem. Então, para mim, o iPhone não serve. Não tem qualidade, para mim. Não é que ele não tem uma qualidade, mas é uma coisa difícil de definir, né? Você tem sua própria definição de qualidade. E aí, eu acho que o maior problema das empresas, assim, todo mundo quer qualidade, todo mundo acha que precisa, porque é importante, Só que poucas empresas se preocupam em medir. Exatamente porque medir qualidade não é uma coisa fácil. Você precisa entender algumas coisas na empresa. Né? O que é qualidade para a empresa? E eu estou colocando esse questionamento aqui para você também, como deve. Né? O que é qualidade para você? Quando você pensa em entregar um código com mais qualidade, para pensar um pouco nisso, né? Se faz esse questionamento. Você vai ver que não é uma conversa simples, né? Você pode até levar esse conceito para o seu time também. Levantar uma discussão. O que é qualidade na sua cabeça? Você vai ver que na cabeça das pessoas vem coisas diferentes, né? Vem pensamentos diferentes. Talvez algumas coisas vão bater, mas algumas coisas também não vão bater. Né? Qualidade é aquilo que é importante para você. Então, é uma discussão muito interessante para você ter com o seu time. E aí, em algumas empresas existe esse conceito, eles já têm bem definido o que é uma qualidade de entrega de software, e outras empresas não vão ter. Chutaria aqui que a maioria das empresas não tem. Se a sua empresa não tem esse conceito de qualidade, né, uma definição firme sobre o que é código de qualidade, uma entrega de software de qualidade, você pode criar uma. Como eu disse, vai falar com o seu time, vai trocar uma ideia com todo mundo. Não adianta você ficar pensando no conceito de qualidade dentro de você ou só dentro do seu time. Se sua empresa tem vários times, né? Se só tiver um time, beleza. Mas precisa ter um conjunto. E esse conjunto, né, quando você chegar num conceito de qualidade da empresa, aí você vem desdobrando esse conceito para o seu time. Como eu disse, né? Precisa ter. Então, o que vai te ajudar a fazer esses desdobramentos são as metas. Não adianta você começar a querer ter mais qualidade de entrega se você não tem uma meta sobre isso. Né? Você precisa ter um objetivo. E aí é que é a importância de entender o que a empresa quer. Você precisa entender onde você quer chegar com o teste de unidade. Por que eu comecei a fazer? Por que o meu time precisa fazer? Porque, beleza, as pessoas falam que é importante, que tem que ter, mas assim, tá, onde que eu quero chegar com isso? Eu vou fazer só por fazer, porque as pessoas falam que é importante? Começa pensando também em você. O que você quer quando você diz que quer fazer teste de unidade? Será que é porque você acha que suas entregas têm muito bug? Será que você acha que seu código não é bom? Ou que ele não tem boas práticas? Ou que talvez você queira melhorar isso? E aí você começa a procurar onde isso vai se encaixar com o que a empresa quer. Mas veja que é importante que os dois têm que ter suas metas. Não é só a empresa que tem que ter meta, você também tem que ter. Para que você entenda, é aqui que eu quero chegar. E eu acho que o teste de unidade vai me levar lá. É isso que vai fazer você não desistir. Porque se você não souber o que é, você vai ficar fazendo só porque os outros falam. E aí uma hora você vai cansar, você vai ficar, cara, tô tendo muito problema com isso aqui, não tá valendo a pena que nem falam, não. Não, ter a meta, o objetivo é importante por causa disso. Não, eu comecei a fazer teste porque eu sei que um dia eu vou conseguir fazer entregas com menos bugs. E isso é importante para mim, é importante para manter meu emprego, é importante talvez para conseguir emprego em outros lugares.
E isso se conecta com as metas da empresa. Pô, quanto menos bug a gente coloca em produção, maior a satisfação do cliente. Até que vale a pena, né? Então, é muito importante que você tenha metas pessoais e que a empresa tenha. Geralmente a empresa tem, né? Hoje em dia eu acho muito difícil que a empresa não tenha metas, né? Eu acho que todo mundo entende isso e trabalha em cima disso. Mas se você não tiver a sua, para pensar nisso. Volta lá no que é qualidade para você e coloca algumas dessas coisas aí como um objetivo, né? Entregar com qualidade, tá? Mas o que é qualidade? Para mim é ter menos bugs. Talvez seja um ponto de partida. Não estou falando para você setar isso aí como a sua meta. É só para você entender que tem que ter alguma coisa de onde você vai partir, né? O segundo ponto aqui para você ter é indicadores. É muito importante que você tenha indicadores. Uma vez que você tem metas, você vai precisar de indicadores. Indicadores são números que te dão uma visão da situação atual. Como que está a parada agora? Como que está o andamento do meu trabalho? E aí, você pode procurar vários números para te acompanhar com isso. A quantidade de bugs talvez seja um indicador. Pode ser uma meta, pode ser um indicador, né? Talvez, depende do seu ponto de vista aí. Mas, de repente, se você quer ter mais qualidade, o objetivo é a satisfação do cliente, de repente, avaliar a quantidade de bugs, né? Eu consigo ter um indicador ali que vai me falar, olha, enquanto a satisfação do cliente sobe, enquanto a quantidade de bugs dessa satisfação do cliente sobe. Então provavelmente existe uma correlação entre as coisas. Então é importante monitorar a quantidade de bugs. Se eu tiver muito bug, de repente dá problema. Lead time, cycle time, se você tem algum tipo de métrica ágil ali, legal você monitorar esse tipo de coisa também, né? Saber o quanto que está a velocidade do seu time, se você está andando, se você não está andando. Às vezes o teste de unidade ele está te atravancando, né? Está te atrapalhando. Então, legal você medir. Isso aqui são só sugestões, tem vários indicadores que talvez você possa usar. O único cuidado que eu vou pedir para você ter aqui com relação direta com os testes de unidade, cobertura de código. Não use a cobertura de código como uma meta. Cobertura de código não é meta. Eu não vou cansar de falar isso. Eu já falei isso aqui várias vezes em vários vídeos e eu vou continuar repetindo enquanto eu tiver memória para lembrar. Cobertura de código é um indicador. Ele não pode ser uma meta. Porque a cobertura de código, ele só mostra como está. Eu acho que é o maior exemplo de indicador que você vai ter quando a gente fala sobre o teste de unidade. Ele te mostra como está a situação atual. Ele te dá uma visão. Ter 100% de cobertura não garante que o seu código, por exemplo, está livre de bugs. Mas ter 0% de cobertura indica que você não está fazendo teste. Então ele é um ótimo indicador, mas ele é uma péssima meta. Justamente porque 100% não vai te garantir que não tem bugs. Então, toma muito cuidado com a cobertura de código. É muito comum que as pessoas na gestão considerem cobertura de código como uma meta. Temos que ter uma meta de 75% de cobertura de código. E a galera ainda se orgulha de falar, nem enche a boca. Nosso código tem 95% de cobertura. Cara, e daí que tem 95% de cobertura? É bacana, mas assim, como que tá o nível de bugs aí? Como que tá a satisfação do seu cliente? Será que condiz com a cobertura? Então, é muito importante você não misturar as coisas, né? Cobertura de código não pode ser uma meta, é um ótimo indicador. Os outros números, talvez, dependendo do contexto, você pode achar que é uma meta ou não. Aí depende do seu contexto. Mas cobertura de código nunca vai ser uma boa meta. E aí tem um conceito interessante aqui, que já que eu toquei no assunto sobre indicadores e metas, só para você entender que indicadores não são metas. A gente falou bastante sobre isso, mas é importante que você não confunda as coisas, né? Muita gente não consegue entender que há uma diferença. Então, metas são seus objetivos. Indicadores é aquilo que você usa para verificar como está o andamento da coisa. Às vezes as coisas se confundem. Como eu disse, bugs, métricas de bugs, elas às vezes podem ser uma meta também. Eu quero abaixar o nível de bugs do meu time. Eu quero. Não é ruim. Às vezes pode não ser adequado, mas não é ruim. E ele também pode ser um indicador. Como eu disse, a satisfação do cliente está aumentando enquanto os bugs vão diminuindo. É um indicador.
Ele está te mostrando coisas, né? Uma visão da situação atual. Mas muita gente tem dificuldade de entender e algumas das coisas que tá no seu dia a dia ali, elas também não ajudam muito, né? A gente fica um pouco confuso. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu costumo usar porque eu acho que facilita o entendimento sobre o que é um indicador e o que é uma meta. Imagina quando você pega, você vai fazer uma viagem. Você tem um destino em mente. Vamos supor que você quer ir lá para Campo Grande, no Mato Grosso. A meta que você vai definir aqui é chegar na cidade de Campo Grande. Durante a sua viagem, o GPS vai falar para você, olha, vai para a direita, porque se você for para a direita, talvez você economize 10 quilômetros e você vai demorar menos 10 minutos para chegar. Enquanto isso, o painel do seu carro está falando ali, ó, você está andando a 120 km por hora. Tanto o GPS quanto o painel do carro, eles estão te fornecendo informações sobre a sua viagem. Quantos quilômetros faltam, quanto você está rodando, se a gasolina vai dar ou se não vai, se o óleo está bom. Mas ele não está falando sobre o seu objetivo final. Seu objetivo final é chegar na cidade lá de Campo Grande. Essa é a grande diferença. Objetivo é onde você quer chegar. Lembra da viagem, para onde você quer ir. Indicador é como está a sua viagem. Então, neste momento, quantos quilômetros faltam, quanto de gasolina eu tenho, quando eu vou precisar abastecer, que horas eu vou chegar, tudo isso são indicadores. Beleza? Essa é a grande diferença. Então, tenta traduzir aí para o dia a dia da sua empresa, que eu acho que vai te ajudar bastante. A segunda expectativa aqui que todo mundo também costuma comentar sobre, né? Mais velocidade de entrega. Quando a gente fala sobre velocidade, a maioria das pessoas ali pensa em bugs. Né? Se eu tenho menos bugs, eu vou ter mais tempo para fazer outras coisas. Logo, minha velocidade de entrega vai aumentar. Não vou ficar gastando tempo corrigindo bug. Então, eu consigo fazer mais coisas. Isso também acontece, né, no longo prazo. A sua velocidade vai aumentar, sim, porém, no curto prazo ela diminui. E às vezes, infelizmente, cara, sua velocidade diminui muito. Muito, mas muito mesmo. Assim, você fica muito devagar a ponto de desanimar mesmo. Mas isso tem uma explicação. O teste de unidade, ele gera código. Se gera mais código, vai demandar mais tempo. Você não pode tirar isso da sua cabeça. Teste é uma atividade como qualquer outra. O teste de unidade vai gerar código, o teste de integração vai gerar código, o teste funcional, dependendo de como você fizer, vai gerar código. Se não gerar código, vai gerar um script, que né, também é trabalho ali. É uma atividade. E aí, essa atividade ela envolve a criação das coisas e a manutenção das coisas também. Isso muitas vezes as pessoas parecem que esquecem, né? Principalmente quando a gente fala sobre teste funcional. A galera vê, o cara vai lá, faz demonstração num produto, né? E aí ele vai lá, grava o teste. E fala assim, olha só, você vem aqui, ó. Em 5 minutos ele testou sua aplicação inteira. E aí ele fala assim, ó, isso aqui resolve os seus problemas. Beleza, fazer é muito fácil. O problema é manter. Você está mexendo na aplicação, ela vai quebrando com o tempo. As coisas vão mudando. Às vezes muda um request, às vezes muda um response. Às vezes as mensagens da tela mudam, o campo muda de lugar. Às vezes acontece alguma coisa que não tem nada a ver com o que você está testando e quebra também seu teste funcional. Então, mesmo uma coisa que você criou automaticamente ali, gera manutenção. Não pense também que seus testes de unidade não vão dar trabalho também para manter. A galera também viu, vou gerar o teste com ChatGPT, vou gerar o teste aqui com GitHub Copilot, e eu vou ganhar uma mega velocidade. Talvez você ganhe. Só que não vai te livrar do trabalho de manutenção. Você vai ter que dar manutenção nesse teste aí. E se você não tiver tanto trabalho de manutenção no teste, é porque seu teste não está servindo para nada. Então, é uma coisa para você entender. Quanto mais trabalho você tem com o teste, não é que quanto mais trabalho, né? Mas se o seu teste está dando trabalho de manter, é porque ele realmente está fazendo alguma coisa de útil. Se você faz teste que nunca quebra, seu teste não está servindo para nada. Essa é uma expectativa que é muito importante de setar na cabeça de todo mundo e de alinhar com a liderança. Não adianta você querer correr para fazer um montão de teste. Vai dar trabalho. Você vai ter trabalho. É
código como qualquer parte da sua aplicação. E outra, além de ter ainda esse trabalho de criação e manutenção, você ainda vai ter o trabalho com a curva de aprendizado. Não vai brotar do chão. Se você mandar gerar todos os seus testes com o ChatGPT, por exemplo, o que você está aprendendo com isso? Você não está aprendendo nada sobre aplicação e nada sobre teste de unidade. Você só está pedindo para uma máquina escrever. Ah, mas eu ganhei tempo. Beleza. Mas e na hora de manter? Como você vai fazer? Como você garante que seu teste está testando o que precisa? Você não sabe porque você pediu para um gerador criar o teste para você. Né? Não é só vomitar código. Né? Teste envolve outras coisas para você aprender. Né? É difícil. E é difícil e demanda tempo também. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? É assim que funciona. Não tem nada que vem de graça no mundo, né? No universo. Tudo tem um custo, tudo tem um ônus e um bônus. Então, curva de aprendizado é uma coisa que muitas vezes não entra no radar de todo mundo. A gente acha que do nada vai sair testando. E não é, né? Demora para aprender. Para pensar em quanto tempo que você demorou para começar a programar. Não escrever if, else com um exemplinho besta de internet. Né? Mas trabalhar com programação. Entregar código que vai para produção. Código que outras pessoas usam. Você demorou um tempão. Eu duvido que você começou a entregar código com uma semana de trabalho. Não rola. Por mais genial que você seja, cara, trabalhar com programação é muito difícil. É muito complicado, envolve várias coisas que vai muito além de escrever código, né? Então, sempre tenha isso em mente. As coisas não vão brotar do chão. Demora. Você tem que ter paciência. E quando eu digo paciência, tem que ter paciência com você também. Né? Não é só cobrar paciência da empresa. Aí essa é uma conversa que você talvez tenha que ter com a sua liderança, talvez com a empresa. Precisa ter uma certa tolerância, porque você acredita que o teste de unidade vai trazer benefícios para a empresa de alguma forma, como a gente falou lá sobre qualidade, e aí você vai ter que alinhar esse ponto aí, e precisa alinhar aqui também, tem que ter um pouco de paciência. Não dá para esperar o resultado de uma hora para outra. Né? E a mesma coisa vale para você. Você com você mesmo, você mesma. Né? Tenha paciência. Não acha que vai brotar do chão. Lembra como você demorou para aprender a programar de verdade? A entregar código ali em produção. Demora. E o teste não vai ser diferente. No começo você vai testar coisas que não testa nada. Você vai escrever uns testes lixo lá, que porcaria, que só faz teste idiota. Mas faz parte do processo. Tenha paciência. Não queira resolver tudo. Parece que a gente vai ficando mais velho, mais tempo de área, né, mais experiente. A gente começa a perder a paciência com as coisas, né? Acho que, isso aqui precisa fazer logo, precisa entregar logo. Não, cara, não é assim. Relaxa, se dá tempo, né? Dá mais um pouco de tempo ao tempo, assim. As coisas, elas vêm. Só que não é de graça. É sempre um jogo de longo prazo. Não é o teste de unidade, o teste de software, ele vai trazer benefício a longo prazo. A curto prazo, ele vai te atrapalhar um pouco. E às vezes bastante. Mas quer saber? Vale a pena. Se não valesse a pena, eu não ficava aqui tentando te convencer a fazer teste, né? Eu também não sou idiota. Valeu a pena para mim. E eu conheço várias pessoas para quem também valeu a pena. Então, será que não vale a pena para você também? Só precisa ter um pouco mais de paciência, né? Um último ponto aqui, né? Uma última expectativa, terceira e última, né? Quando eu faço teste de unidade, eu quero que facilite a manutenção. Às vezes a gente faz uns códigos meio goiaba lá, não funciona direito, cheio de lógica esquisita. E aí eu acho que o teste de unidade ele vai facilitar a manutenção desse código, vai fazer a arquitetura ficar melhor e vai fazer o código também ficar melhor. Isso é verdade também, isso vai acontecer desde que você faça o negócio direito. Não adianta você achar que qualquer coisa que você fizer com o teste ali, que a coisa vai melhorar. Como eu disse, não vai brotar do chão. Você precisa investir um pouco mais de outras coisas ali. O teste de unidade, ele é uma ferramenta, como outras que você tem na hora de programar. Ele ajuda, só que indiretamente. O teste de unidade vai te mostrar que o design está ruim, ele vai te mostrar que o seu código podia ser melhor. Só que
Ele não vai botar no código na sua cara e vai falar assim, nossa, isso aqui precisa melhorar, hein? Tá uma porcaria. Ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer é deixar evidente para quem consegue ver. Se você não consegue ver que o código está ruim, não adianta, o teste não vai fazer milagre. Porque ele não é uma bala de prata, né? Não vai resolver todos os problemas. Então você precisa aprender outras coisas. E mesmo que só o básico, eu vou listar algumas coisas aqui só para você ter uma ideia. Mas, obviamente, a nossa profissão de programadores exige que a gente aprenda outras coisas além de código-fonte. Isso, às vezes, eu acho que é um pouco exagerado falar, mas eu sempre gosto de reforçar, porque eu não sei se todo mundo entende isso de verdade. Assim. No começo da carreira, a gente foca muito em aprender sobre código. Sabe, aprender a linguagem de programação, porque eu preciso aprender, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso não sei o quê. E teste de unidade é igual. A galera quer saber muito sobre código, né? Ah, como que eu faço um mock? Como que eu faço isso aqui? Mas como que eu troco isso? Isso faz parte do aprendizado, você tem que aprender. Só que não é tudo. E a galera que está começando, ela tende a centrar toda a energia do aprendizado em cima do código-fonte. E não é só código-fonte que conta. Para programar já não é só código-fonte, tem um monte de coisa que você precisa aprender. Para fazer teste, tem muitas outras coisas para você aprender. Então, aproveita que é uma boa oportunidade para abrir o horizonte, né? Porque às vezes é difícil também, mas é que a gente tem muita coisa para aprender. Mas eu vou deixar algumas coisas aqui só para você ter uma ideia do que valeria a pena. Ó, teste de software, teoria de teste de software. Fala com os QAs que você conhece. Os QAs geralmente manjam muito disso, porque eles são focados nessa disciplina. Eu não estou falando aqui para você ser um especialista da coisa. Né? Você não precisa aprender os milindres do teste de software. Mas se você aprender o básico, vai te ajudar muito. Porque você vai começar a fugir daquilo que está ligado ao código-fonte. Você vai começar a fugir de mock e de assert dentro do teste de unidade. Parece que é só isso, mas não é. Tem muita coisa sobre teste de software ali que você precisa aplicar. Quando eu comecei, eu também pensava muito sobre isso. Porque tem que fazer mock, tem que fazer não sei o quê. Com o tempo você vai entendendo, ou pelo menos eu fui entendendo, que não é exatamente só isso, né? Eu preciso entender, requisito, como é que funciona esse negócio de requisito aqui? Como que eu tiro da cabeça do cliente e coloco no software? Né? Porque o teste tem que testar o que o cara pediu. E aí, mas teste de unidade, testa core, são várias coisas para você ir aprendendo aí. Outra coisa para você aprender também é a arquitetura de software. Cara, eu não sei por que a gente criou dentro da área que um negócio que arquiteto de software é o topo dos programadores. É uma evolução, né? Você sai você deixa de ser programador, ou você vai ser chefe, ou você vai ser arquiteto de software. Cara, não tem nada a ver isso aí. Pode até ser um caminho dentro da sua empresa, sei lá, de repente até mas a questão é que a arquitetura de software é para todo dev precisa aprender, pelo menos o básico. Se você não sabe nada de arquitetura de software, provavelmente está fazendo um monte de bobagem no seu código. A arquitetura de software não é uma coisa para pessoas mais inteligentes do que você. É para todo mundo. E mesma coisa, não precisa ser um arquiteto profissional mega boladão, não é isso não. O básico, aprende o básico. Princípio sólido, separação de responsabilidade. Não é muita coisa, mas você precisa saber. Não precisa ter medo da arquitetura, a arquitetura não morde. Às vezes você vai tropicar em algumas coisas aí, às vezes você vai começar a olhar para as coisas de um outro jeito, vai começar a torcer nariz pro código dos outros, aí acontece também. Você vai ficar mais chato aí. Mas, fora isso, não tem nada demais, não. A arquitetura de software, por sinal, é muito legal, muito divertido. Eu, pelo menos, gosto bastante. Um outro ponto para você começar a dar uma fuçada ali, a arquitetura de soluções. Né? Como é que eu estruturo uma solução dentro da nuvem? Ou como que eu monto uma estratégia de software dentro de uma empresa? Baseado em que tipo de desenho que eu vou fazer? Eu vou ter um sistema de UI separado de um sistema de back-end? Eu vou ter um front diferente, eu vou ter uma estratégia de APIs aqui atrás, como que eu vou ligar essas APIs, como que elas se falam? Não precisa ser um especialista certificado na AWS, no Google Cloud ou no Azure. Não precisa.
Mas você precisa saber o mínimo do mínimo, para você entender coisas, né? E a arquitetura de solução é uma coisa muito legal para te trazer a dimensão do que é a OP, né? Porque apesar de ter os seus milímetros ali, não é tão diferente do que a gente pratica dentro do código-fonte. Né? Não é diferente do que a OP prega sobre separação de responsabilidades, por exemplo. Né? Onde começa uma coisa e onde termina uma outra coisa. Como que eu divido isso dentro da minha infraestrutura? É uma coisa muito legal para você, pelo menos, ter uma noção. E infraestrutura, por último, eu acho que também é importante, porque hoje em dia tem muita coisa de infra que você vai ter que aprender mesmo que na marra. Se você quiser mexer com Docker, por exemplo, tem muita coisa de infraestrutura ali que você precisa conhecer. O mínimo. De novo, não precisa ser um analista de infra, mas você precisa pelo menos ter uma ideia. Né? Não é só código-fonte. Seu código-fonte vai rodar em algum lugar. Ele vai rodar num servidor on-premises? Ele vai rodar num container? Eu vou ter que colocar isso aqui no Kubernetes? Como é que eu faço para... O que muda quando eu faço uma aplicação para Docker e quando eu faço fora? Se eu tiver um código que é serverless, uma função externa, que dinâmica que muda aqui, como que afeta? Muito importante você ter uma noção básica de infraestrutura. Como as coisas funcionam, para onde elas vão, o que elas fazem. São 4 coisas que são muito preciosas para quem é desenvolvedor de software. Eu recomendo fortemente que você, pelo menos, leia alguma coisa, que você assista vídeos de algumas coisas. Não precisa ser especialista, só precisa ter uma noção. E, mais importante, converse com as pessoas da sua empresa se existe gente lá. Conversa com os QAs, conversa com os arquitetos de software, conversa com os arquitetos de solução, conversa com a galera de infraestrutura. Cara, tem dias que eu passo muito tempo falando com o pessoal de infra. Porque você aprende demais com as pessoas, com problemas do mundo real, né? Aproveita que tá fazendo troubleshooting aí, tá resolvendo um problema, aproveita para perguntar, ver como é que funciona lá. Você vai ver que isso aí vai acrescentar muito no seu repertório. Agora que eu abri esse parênteses sobre aprendizado aqui, ó. Um último detalhe bem importante sobre isso aqui. Pratique. Tudo que você estudar, coloque em prática. Não fique engavetando as coisas. Sabe por quê? Você só vai aprender fazendo. Acabei de falar isso, vou repetir. É importante martelar isso para você entender. Você não aprende vendo os outros. Você não aprende escutando podcast. Você não aprende vendo vídeo. Você aprende fazendo. Quando você recebe a informação, ela só vai para o seu cérebro. A habilidade mesmo, né, é diferente de ter a informação. Fazer vai te dar habilidade. A grande questão é que aprender dói, né? Quando você coloca na prática ali, às vezes dá ruim. E quantas vezes eu já não experimentei coisas que eu aprendi e deu problema em produção? Acontece. Acontece com todo mundo. Só que você tem que ter coragem, né? Se você não aplicar, você não aprende. E não adianta você ficar aplicando só em exemplinho que fica na sua máquina lá. Sacou? Você precisa ir para a produção, você precisa ver a coisa acontecer. Você precisa ir para a prática, de verdade. Eu não estou desmerecendo as coisas que você faz nos seus estudos, não. Bem importante que você pratique. Mas o que eu estou dizendo aqui é para você ir para o mundo real. Porque se você fizer uma bobagem com alguma coisa que você aprendeu no exemplo, no exercício de curso que você fez aí, cara, ninguém tá ligando o que você fez. Não tem consequências. A dor de colocar um negócio errado em produção te ensina muito. Então, sei que às vezes dói, mas cara, não precisa ter medo. Quer dizer, talvez você precise ter medo. Mas, assim, vai com medo mesmo, sabe? Não fica se segurando, porque não vou fazer teste de unidade aqui, porque eu não sei, não vai dar tempo, minha entrega não vai sair. Cara, tenta usar seu tempo, atrasa um pouco sua entrega. Se você atrasar uma vez, 2 vezes, ninguém vai te dar uma chibatada, uma surra não vai rolar, acho que não. Mas, senão você não vai aprender. Né? Usa seu tempo. E aí, assim, ó, lembra aquela parada lá, quanto mais você fizer, mais você aprende. Então, coloca em prática. Você vai atrasar uma vez, você vai atrasar 2 vezes, talvez na terceira você não atrase mais. Só que isso só vai acontecer se você for pro campo. Se você ficar olhando e achando muito legal o que os outros fazem, você não vai aprender nada aí. Para concluir agora a nossa conversa aí, como eu disse, tem vários outros pontos de expectativa para alinhar.
Talvez na sua empresa tenha até coisas específicas, né? Mas eu acredito que esses 3 que eu citei são os que mais vão aparecer aí no seu dia a dia. Aumentar a qualidade das suas entregas, aumentar a velocidade dessas entregas e facilitar a manutenção, né? Se eu consigo ter menos bugs, talvez eu consiga deixar também o meu código melhor e aí a qualidade vai aumentar porque o cliente reclama menos. Tá? Esses provavelmente tem na sua empresa e é muito importante que você alinhe com todo mundo e que você alinhe com você mesmo aí, né? Alinhar internamente. Nunca se esqueça disso. E pensa sempre que, lembre sempre, né? Que o teste, ele resolve sim muitos problemas. Principalmente teste de unidade, do ponto de vista dos devs, né? Do nosso ponto de vista. Só que ele não resolve todos os problemas. Tem outras coisas que você precisa aprender. Tem outras coisas que você precisa pegar e juntar. Teste de unidade é uma boa cola para colar essas coisas. Para colar suas soft skills de conseguir falar com as pessoas, extrair dos seus clientes que eles precisam, para aplicar seus conhecimentos de arquitetura. É muito legal para fazer isso, mas ele não resolve todos os problemas. Resolve muitos, mas não todos. Né? Não é uma bala de prata. Lembra sempre disso. E lembra também que ele é sempre um jogo de longo prazo. Eu gosto de reforçar esse ponto aqui porque às vezes as pessoas querem tudo para ontem. Elas acham que se começar a fazer teste vai ser muito legal. Cara, vai ser muito legal, só que demora. E às vezes você não quer esperar. E às vezes você acha que não vai rolar. Né? Consistência. Seja consistente. Faça teste. Um teste. É melhor você fazer um teste do que não fazer nenhum. Então, começa a fazer. Mas pô, eu vou fazer um teste, André. Não vai resolver meu problema, não. Provavelmente não vai. Mas se você faz um teste todo dia, quando você vem em 30 dias, você já fez 30 testes. Pra você não fazer nenhum, né? Bem melhor fazer 30, certo? Então, é um jogo de longo prazo. Não esquece disso. Não é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona. Você tem que correr de acordo. Se você sair correndo no começo e parar no meio, não vai rolar. Vai na sua cadência. Se a sua cadência é um teste por dia, é um teste por dia. É o que tem para hoje. Não tem problema não. Mas vai e tem paciência. E por último, metas e indicadores. Se você não tiver suas metas para definir ali o que você quer com o teste e que essas metas elas se aproximem, né, se encaixem com as metas da empresa, você vai desistir também. Você vai deixar de lado na primeira dificuldade. Você viu aí que tem um monte de dificuldade para superar, né? Então, tenha metas. Defina essas metas para você. E alinha elas com as metas da empresa. Se a empresa não tem metas, seu time não tem metas, chama todo mundo e tenta criar algumas. É importante você ter objetivos. Se você não tiver objetivos, você não vai chegar a lugar nenhum. E tenha indicadores. Indicadores é muito importante, porque muitas vezes você desiste das coisas sem saber como tá. E o indicador vai te falando, olha, você aumentou aqui a quantidade de teste, a satisfação do cliente aumentou junto. Então, assim, eu posso não ter conseguido o meu objetivo final agora, mas eu tô indo cada vez mais perto. Lembra do GPS? Tô indo na direção certa. E é isso que vai te ajudar no longo prazo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um joinha aí no vídeo. Se você gostou muito, assina o canal, porque isso ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E se você tem uma outra visão sobre o assunto, se você tem expectativas que talvez tenha aí na sua empresa e eu não falei aqui, deixa aí nos comentários, divide comigo e com a galera aí, porque é sempre muito bom trocar essa ideia com vocês e eu aprendo demais. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.